Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Rosto da contestação que sacudiu Moçambique durante mais de 3 meses, no final de 2024, com entre 400 a 600 mortes. O número varia consoante as fontes das organizações não governamentais e pelo menos 2.000 detidos, creio. O ex-candidato presidencial moçambicano esteve agora num périplo pela Europa. Começou e terminou em Portugal. Hoje é o seu último dia em Lisboa? Hoje, obrigado, Dulce, pelo convite, ao Observador também. É hoje o penúltimo, portanto eu estou aqui até sexta-feira. Penúltimo dia em Lisboa. Bem-vindo à Rádio Observador. Venâncio Mondlane, a partir deste momento, está sob escuta. Em Portugal, encontrou-se com vários partidos. Iniciativa Liberal, PSD, CDS e o Chega. Por que é que se reuniu com André Ventura, que no quadro da discussão dos pedidos de desculpa ou devolução de bens às ex-colónias, disse que se houvesse devolução de bens, então também se deveria exigir a devolução dos investimentos feitos por Portugal em infraestruturas como estradas, hospitais, escolas, esquecendo que isso foi feito com trabalho forçado de moçambicanos? Muito bem, olha, em relação a essa matéria, eu vou dizer o seguinte, Dulce. Os portugueses da atualidade não são culpados de forma nenhuma pelos pecados dos seus antepassados. E isto tem que ser válido para ambas as geografias. Então, cá por mim, este debate não é prioritário naquilo que representa os eixos de que eu acredito que deve ser a política externa tanto de Moçambique como de Portugal. Mas encontra-se com um partido que ignora que estas infraestruturas foram feitas por moçambicanos. Mas olha, Dulce, em relação a essa matéria, a forma como é abordada a questão do Chega, já por si se parte do princípio que o Chega tem uma visão ditatorial, pouco tolerante. A forma como se levanta o Chega me parece muito preconceituosa. E porquê? Por uma razão muito simples. A questão da abordagem ideológica, que é um assunto sério aqui em Portugal, não é exatamente a minha prioridade, porque nós, e vai ver os partidos que eu visitei, não só em Portugal como na Alemanha, eu visitei desde a extrema-esquerda à extrema-direita. Por exemplo, uma coisa que não é muito questionada, porque que eu, quando fui à Alemanha, fui visitar e tive um encontro extremamente cordial e proveitoso com o Die Linke, que o Die Linke é extrema-esquerda na Alemanha, e não só estive com o Die Linke, que é da extrema-esquerda, também estive com a fundação da Die Linke, que é a Fundação Rosa Luxemburgo, que é o repositório de todos aqueles valores do comunismo que hoje ninguém tem pudor para falar sobre isso. Portanto, a questão que está sendo colocada em relação ao Chega e tentar, a partir dessa forma, questionar por que razão falei com o Chega é totalmente, se me permitires o termo, não quero ofender a ninguém, não é uma pergunta propriamente objetiva, imparcial e, digamos assim, profissional. É sempre resultado de algum preconceito. Infelizmente. Neste caso não é uma questão de preconceito. Sim. O Chega tem tomado posições em relação a Moçambique, em relação à história portuguesa em Moçambique, que omite alguns aspectos relevantes para os próprios moçambicanos. Olha, Dulce, é nesse sentido. Sim, Dulce, simples, Dulce, é assim. Eu, neste momento, e esta que é exatamente a visão que eu tenho da política externa moçambicana, há aspectos que a esquerda, para mim, eu me identifico com elas. Por exemplo, a questão do direito das minorias, o direito das mulheres, o direito dos desfavorecidos. Por exemplo, eu identifico-me
plenamente com aquilo que a esquerda acredita. Em relação à aventura, por exemplo, a questão do resgate dos valores patrióticos, os valores da família e até, em certa medida, a partilha dos valores da nossa crença de fé. Portanto, e acabamos por esta via, quando nós vamos lidando com os vários partidos, os vários matizes, nós vamos buscar em cada uma delas o que é que constitui uma interseção de valores com que nós temos. Portanto, eu não fui ao Chega para ir buscar do Chega aquilo que divide Moçambique e Portugal. Eu fui ao Chega para buscar do Chega aquilo que pode unir Moçambique a Portugal e aquilo que pode reforçar a imagem dos moçambicanos, e uma das coisas que eu acredito é que Moçambique precisa de um resgate do sentimento pátrio, do sentimento de identidade com a nossa pátria e pensar no futuro. Há um problema relativamente à questão das ideologias. Eu estou aqui em Portugal, na Europa, como africano. Então, eu peço também que não me imponham as crispações ideológicas da Europa. Portanto, me deem a oportunidade de fazer um novo debate hoje, que é as ideologias do futuro. Estas ideologias, todas que nós temos aqui, elas são do século passado. Então, eu quero uma oportunidade para nós fazermos uma reconfiguração das ideologias do futuro. E nessas ideologias do futuro, vamos ver que, afinal de contas, o que nós achamos que existem pontos de divergência absolutos entre as correntes atuais, nas ideologias do futuro podemos ver que elas são muito mais convergentes do que o que nós pensamos. É verdade que em Portugal se reuniu apenas com partidos do quadrante da direita, não é? E é verdade que na Alemanha esteve com o Die Linke à esquerda, por isso o que me está a dizer é que não há fronteiras ideológicas na sua luta política. Mas em Portugal os partidos da esquerda não se quiseram reunir consigo ou o Venâncio Mondlane não se quis reunir com eles? Não, nós, ainda bem que me faz essa pergunta, Dulce, nós enviamos ofícios para todos os partidos. Infelizmente, alguns partidos, por exemplo, o CDS estava com problemas de agenda, teve a amabilidade de nos enviar uma carta a dizer que não podia confirmar a data da agenda, mas pelo menos acusou recessão. Infelizmente, a esquerda nem sequer acusou a recessão das nossas cartas. Portanto, este problema já não é do Venâncio. Esse é um problema que a própria esquerda provavelmente possa dar uma explicação com maior propriedade porque que não aceitaram receber-nos. Inclusivamente, o Presidente da República também recebeu também um ofício para até este momento, não sei se até amanhã, que é o último dia que eu estou cá, não sei se ele responde, mas é realmente uma questão preocupante. E ele perguntar exatamente isso. Veja só. Esteve com os partidos, mas não esteve nem com o governo, nem com a Presidência da República, e ele perguntar, aliás, se a sua zanga com o Ministro dos Negócios Estrangeiros português se mantém. Não, de forma nenhuma. Eu, neste momento, eu até aproveito para partilhar aqui que eu estive em contacto com o chefe do gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Estávamos hoje a falar porque me parece que o Ministro está em Bruxelas. E estávamos a tentar consertar posições porque ele só estaria disponível na segunda-feira. Infelizmente, na segunda já não poderei, mas muito provavelmente para a semana eu vou ter um encontro com ele. Esta foi a minha proposta, um encontro virtual com o Ministro dos Negócios Estrangeiros. E a forma como o chefe de gabinete comunicou-me com amabilidade, respeito mútuo, me parece que também ele já não tem nenhuma espécie de ressentimento relativamente à situação que tivemos no ano passado. Portanto, isto está ultrapassado. Mas, Dulce, se tu me permitires uma coisa, em relação à Alemanha, queria dar-te aqui um dado muito interessante. Eu estive com um partido que tem uma componente de fé cristã, que é o CDU, que é um partido de centro-direita, mas também estive com o Partido Social Democrata, que é centro-esquerda, veja só. Mas também estive com o Partido Liberal, que é o centro. Portanto, eu estive na Alemanha na esquerda, estive no centro e estive, digamos, na direita. É esta percepção, é esta nossa visão em termos de cooperação internacional. E queríamos também que, em termos de política externa, Moçambique também tivesse esta nova perspectiva das relações com os outros partidos dos outros países. Mas tem noção de que tem sido colado muito ao lado de líderes populistas e de extrema-direita, não apenas como André Ventura, mas como Jair Bolsonaro e Donald Trump, não é? Já vi que não se coloca nessa posição. Não. O que acontece é o seguinte, se me permitires, não quero ofender a ninguém, mas é um livro que eu gosto muito
de um senhor já falecido, que para mim é um dos maiores intelectuais do século XXI do Brasil, Olavo de Carvalho. Ele escreveu um livro interessante que se chamava O Imbecil Coletivo. Não no sentido de digamos, faltar respeito às pessoas, mas no sentido de que existe em cada época histórica algumas questões que as pessoas raramente utilizam o intelecto para abordá-las. As pessoas vão um pouco na onda. Então existe uma onda hoje que coloca questões da questão dos partidos e das correntes da direita, digamos, quase que diabolizadas. Então as pessoas normalmente já não olham para o conteúdo, já não olham para a profundidade das coisas e têm a tendência de rotular, de cristalizar. É por isso que de todos os partidos que eu falei, que na verdade a maior parte dos partidos com quem eu falei são do centro-esquerda e centro-direita e não da extrema. Mas convém para as pessoas automaticamente me associarem a um partido da extrema-direita, porque é um momento conveniente para facilmente diabolizar as pessoas, para menosprezá-las e para desprestigiá-las. Então temos esta tendência hoje no mundo de fazer aquilo que o Olavo de Carvalho chama de imbecil coletivo. Eu prometo não navegar nessa onda, mas não consigo não lhe fazer esta pergunta, que é, quando Donald Trump foi reeleito, fez um vídeo muito elogioso a dar-lhe os parabéns. Revê-se na política externa do presidente dos Estados Unidos neste momento, nomeadamente no corte à ajuda humanitária a muitos países, incluindo Moçambique, em que, por exemplo, na luta contra a SIDA depende muito do apoio destes dólares? Olha, é assim, Dulce, eu não posso dizer que esteja de acordo de forma absoluta. Isso seria um erro até cognitivo muito forte. Mas na essência, perceba, na filosofia concordo. Agora, na forma como está sendo operacionalizado, está naturalmente, há formas que podiam ser adotadas que criasse menos danos e menos prejuízos. Eu estou de acordo de que está-se a usar uma forma operativa que está causando danos. Mas a filosofia, eu concordo com ela. Por exemplo, a questão de Moçambique, do orçamento que a USAID recebia em Moçambique, Dulce vai ficar surpreendida com o que vou dizer, mas estou a falar isto com dados, com ciência certa. Há cerca de 5 milhões de dólares que eram destinados para as pessoas pobres em Moçambique, para as pessoas necessitadas em Moçambique, que eram desviados para um programa de conservação que visava, pura e simplesmente, atrair turistas milionários do mundo. Portanto, isso não pode acontecer. Nesse aspecto, eu concordo com Trump. Por exemplo, há uma parte do valor da USAID que era direcionada para a ajuda às pessoas desfavorecidas, às pessoas necessitadas, estava sendo desviado para alimentar esquemas corruptos entre alguns governos, no nosso caso, moçambicanos e africanos, com pessoas que estavam, digamos, na gestão destes orçamentos da USAID. Nesse aspecto eu estou de acordo. Agora, como é que isto se faz? Isto é outro assunto. Então, usou-se alguns métodos que não se salvaguardou de fato os necessitados, porque era preciso garantir, cortar a parte corrupta e salvaguardar a parte que realmente era, digamos assim, direcionada para as pessoas desfavorecidas. O erro foi fazer um corte radical e integral e acabando também atropelando aqueles que realmente necessitam. Nesse aspecto eu não estou de acordo, mas no sentido de que havia uma parte maioritária dos orçamentos que eram usados para esquemas corruptos. Nesse aspecto eu acho que é importante. Mas e voltamos... também há outro aspecto, Dulce. Fora disto que eu estou aqui a colocar, para o futuro da África, eu acho que, do ponto de vista pedagógico, é uma oportunidade muito grande que nós temos. Portanto, pararmos um bocado desta mentalidade conformada e conformista de que sempre haverá um Pai Natal para resolver os problemas prioritários, começarmos a pensar um bocadinho nas alternativas e nos superarmos. Temos problemas de dinheiro, temos problemas de investimento, mas é importante começarmos agora a sair um bocadinho dessa zona de conforto e vermos o que é que nós podemos fazer com os recursos que nós temos, que não são poucos.
que não são poucos adultos, sabe muito bem, Moçambique, por exemplo, dos 15 metais raros do mundo, Moçambique é um dos poucos países que consegue ter 9 minerais dos 15 raros. Portanto, isto é uma generosidade que Deus deu a Moçambique. Não sei se há paralelo na história da humanidade. Então, é isto que nós precisamos começar a pensar agora. Não criticar o Trump porque cortou o azeite, mas olharmos para nós mesmos e dizer, olha, por que nós não pegamos na riqueza imensa e infinita que Moçambique tem e resolvermos estes problemas que temos e muito mais. Este é que para mim tem que ser o maior desafio. Sem ficar isolado, não é? Porque veio à Europa à procura de apoios, creio, para o seu movimento, não é? Sim. E eu que estou aqui na Europa, por exemplo, por falar em Ventura, eu estive com ele e ficou, uma das coisas que eu achei muito positivo no nosso encontro é que houve abertura de ambas partes, porque temos algumas diferenças que é natural. Houve abertura de ambas partes para ouvir e, digamos assim, arranjar uma plataforma de entendimento e de abertura mútua para aquilo que nós somos divergentes. E se for a ver a página do Ventura, vai ver uma frase muito interessante que eu perguntei até ele. E estávamos a falar da questão da nacionalidade, por aí fora muitos entendimentos relativamente à questão da nacionalidade, e eu coloquei as minhas dúvidas relativamente a isto. Ele esclareceu-me e ele disse uma coisa muito interessante. Disse, olha, mas Venâncio, aqui em Portugal o problema nunca foi com os moçambicanos. Disse, ok, tudo bem, estamos aqui num espaço privado. Tu podes assumir isso publicamente? Ele disse que sim. E se for a ver a página dele, ele fez lá uma frase muito interessante que fala do Moçambique. E realmente ele repetiu isso. Mas o problema não é com os moçambicanos. Assim tranquiliza o que o problema não seja com os moçambicanos, mas possa ser com os cabo-verdianos, com os guineenses. Não, é um ponto de partida. É um ponto de partida, naturalmente, que depois disto, eu penso que nas próximas etapas vamos esclarecer já o aspecto mais global. Mas como ponto de partida eu achei interessante porque havia a ideia de que um homem intransigente, um homem intransponível, um homem que não verga, um bicho-papão, um monstro. E não foi isso que eu vi. Não é? Esta sua visita à Europa acabou por resumir-se a Portugal e a Alemanha, ou eu estou enganada? Nesta primeira fase, sim, nós tínhamos, digamos assim, tínhamos desejo, de facto, de ir a mais alguns países, sobretudo 2 países da Europa do Norte, mas temos 2 limitações. Primeiro, a limitação logística financeira e, por outro lado, limitações da ordem dos condicionalismos judiciais. América do Norte ou Norte da Europa? Norte da Europa. Portanto, e condicionalismos da ordem financeira e logística, e a outra questão também, condicionalismo da ordem judiciária, porque eu agora estou sobre o termo de identidade de residência e mesmo assim conseguiu estar vários dias fora, sim, não é? Sim, eu comuniquei à Procuradoria que ia, mas também não posso exceder o tempo que foi, digamos, colocado no próprio comunicado. E qual é o balanço que faz destes? Quantos dias esteve fora? Portanto, eu cheguei aqui no dia 4, portanto, hoje estamos a dia 16, não é? Sim. Então, são 12 dias, quase 2 semanas, vou ficar mais 2, portanto, digamos assim, no total são 2 semanas, até sexta-feira. Balanço positivo, um balanço positivo. Um balanço extremamente... Em termos concretos, por exemplo, nós na Alemanha, vou começar pela Alemanha, depois venho a Portugal, nós na Alemanha conseguimos firmar, sobretudo com as fundações, a Fundação Konrad, a Fundação Friedrich Ebert e até com a Fundação da Esquerda do Comunismo, que é a Rosa Luxemburgo, todas elas nós firmamos acordos de formação dos nossos coordenadores a nível doméstico e a nível da diáspora. Formação política. Formação para várias áreas, desde a formação política, formação em matérias de gestão e também outras áreas que ainda ficamos, porque depois vamos ter que estabelecer um protocolo com termos de referência que vamos pensar e, no definitivo, vamos ver outras áreas prioritárias. Mas esta da formação de gestão, a formação em matéria de política, mobilização política, do marketing político, isto já está assente e só nos falta calendarizar e avançar. O outro aspecto positivo também foi, digamos, estabelecer canais para que passassem também a ser uma voz, um amplificador, um alto-falante daquilo que são
as preocupações e aquilo que são o diagnóstico da situação de direitos humanos em Moçambique, que eles ficaram impressionados. Porque nós levamos o relatório, o quarto relatório produzido pelo meu projeto político sobre a situação de direitos humanos em Moçambique, e partilhamos, e todos eles ficaram escandalizados com a gravidade das atrocidades que estão sendo cometidas em Moçambique. Estabelecemos contactos e pessoas pivô para essa informação fluir, e no Parlamento alemão, sempre que possível, estes partidos e fundações iriam canalizar essas grandes preocupações de Moçambique. Portanto, dar voz a Moçambique no espaço europeu a partir da Alemanha. E dois dos partidos, o CDU e o Partido Social Democrata, também assumiram que farão a mesma ponto para o Parlamento Europeu. E me parece que isto é uma grande vitória. Só para dar um exemplo, uma das questões que eu achei até que nós fomos bastante privilegiados foi portanto, houve uma generosidade para mim incrível, muito acima da minha expectativa. Nós nos atrasamos a fazer a carta para o Bundestag, para o Parlamento Alemão. Fizemos 2 dias antes. Portanto, estivemos lá no dia 9. Tal como para a Presidência da República Portuguesa, não é? Também foi 2 dias antes. Sim. Então fizemos 2 dias antes para o Parlamento Alemão. Quando nós chegamos à Alemanha, no dia 10, o vice-presidente da Bundestag, o senhor Bodo Ramelow, estava a moderar um debate sobre o orçamento, que agora o Parlamento Alemão está a debater o orçamento. E veja só, ele interrompeu o debate sobre o orçamento, que é uma questão fundamental, clavicular para o país, interrompeu para nos receber. E nos recebeu na sala mais mítica do Bundestag, que é onde ele informou-nos, onde ocorreu o primeiro encontro para o cessar-fogo durante a Guerra Fria. Portanto, eu achei que isto é de um privilégio, de uma generosidade muito elevada. Melhor recebido na Alemanha do que em Portugal? Não, em Portugal também fui muito bem recebido pelos partidos que nos receberam, portanto, muito mais abertura, muito mais tempo disponível. Foi uma pena, talvez eu possa dizer, em relação ao governo português. Portanto, o governo português é que estamos nessa situação, infelizmente. O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, até este momento não respondeu a nossa carta, e ele tem os contactos dos nossos coordenadores aqui em Portugal, e não percebo porque que não fez. Isso não tem a ver com o governo, não é? Que o governo é mais o Luís Montenegro, não é? Sim, é mais o Ministério do Negócios mais Estrangeiros. O Primeiro-Ministro, não é? Mas o governo português teve a amabilidade de mandar uma mensagem e propor uma data. Portanto, não posso, neste momento, em absoluto, criticar o governo. Foi uma questão, digamos, de agendamento. E mais não foi desconforto com a posição do Presidente da República, sim, porque eu olhava para ele, eu já estive com ele na pré-campanha, e dessa vez fiquei muito satisfeito. Ele recebeu-me e disse-me que preferia receber-me no restaurante em que ele mais gostava de estar para almoçar, e não com honras formais, e eu senti isso foi realmente alguma coisa que me honrou. Mas desta vez eu fiquei muito admirado, porque ele recebeu o presidente Daniel Chapo, e não só recebeu, mas também fez pronunciamentos, digamos, muito encomiásticos em relação a ele, que me parece que, conhecendo a situação em que Moçambique se encontra hoje, ele devia ter tido uma posição mais de equilíbrio, uma posição mais de moderação, mais de um pai, digamos assim, mais de um pai pela idade que ele tem e pelas relações telúricas que ele tem com Moçambique. Eu acho que ele devia ter mostrado uma posição de mais equilíbrio, mais integradora. Mais pai, mas não paternalista, não é? Sim, digo pai no sentido, digamos, biológico, familiar, ou pelo menos no sentido etário. Nesse sentido etário, não no sentido político paternalista. A sua presença em Portugal coincidiu com a presença do presidente Daniel Chapo. Sim. E foi mesmo uma coincidência, porque eu quando cá cheguei a Portugal, vi vários comentários feitos. Em Moçambique nós chamamos dos milícias digitais, portanto são os influências, costumam fazer textos a favor sempre do regime, a dizerem que eu tinha agido de má fé, que eu vim de forma propositada para fazer sombra ao presidente. Não, mas não foi, porque nós tivemos os nossos coordenadores da diáspora europeia haviam feito e estavam preparando esta nossa visita há cerca de 2 meses. Portanto, é algo que nós preparamos já há 60 dias, portanto, não foi uma mera coincidência. Portanto, eu próprio não sabia que ele vinha para aqui, mas nós já tínhamos
esta visita preparada há 2 meses. Portanto, foi mera coincidência. Depois do que muitos chamam de crise eleitoral, e eu diria violência pós-eleitoral, com tantas vítimas, a Revolução Moçambicana morreu? Desculpa, Dulce. Pergunto-lhe se a Revolução Moçambicana morreu. Não, não morreu. E talvez alguns detalhes, do ponto de vista estratégico, eu não vou detalhá-los, mas uma coisa é assim: um processo revolucionário, se nós formos olhar para a história das revoluções, é difícil encontrar 2 revoluções que elas tenham a mesma natureza, que tenham os mesmos valores e, sobretudo, o mesmo período de planificação e consumação. Varia. Há revoluções que duraram 24 horas, há revoluções que duraram 1 ano, há revoluções que duraram 15 anos. Portanto, significa que nós, em Moçambique, estamos a falar de 3 meses e, neste momento, penso que não há elementos bastantes para dizer que ela chegou ao fim. Provavelmente ela esteja num estágio de latência. De latência. Talvez ela esteja num estágio de reconfiguração, não sabemos. Eu não vou detalhar muito isto, senão vão dizer que estou a instigar agora o reatamento dela, mas eu acredito que não, por uma razão muito simples. Ela não pode morrer quando os motivos que estiveram na sua gênese não estiverem devidamente digamos, respondidos. Isto é, as pessoas foram às ruas, as pessoas protestaram porque sentem que existe em Moçambique déficit de respeito pelos direitos humanos, existe em Moçambique uma democracia ainda muito doente e debilitada, e existem problemas sérios em Moçambique relativamente a questões do desenvolvimento humano. E estas questões ainda não tiveram resposta. E enquanto elas não tiverem resposta, a questão da revolução, ela continua latente, ela continua potencialmente viva. Portanto, não morreu, não. Quando chegou a Portugal, disse que vinha num novo ciclo, o da política pura e dura, mais ou menos esta expressão que terá utilizado. Mas nesta sua nova estratégia, não estará a ser encurralado de alguma forma, porque fez um acordo em 2 partes com Daniel Chapo. Sim. Mas Daniel Chapo diz que não fez nenhum acordo. Venâncio Mondlane parou as manifestações, deixou de haver protestos nas ruas. Mas, por outro lado, Daniel Chapo diz que não há nenhum acordo para cumprir, ou seja, parece-me que de um lado se está a cumprir o que terá sido acordado, do outro lado nem sequer se reconhece que foi alguma coisa acordada, embora seja contraditório, porque também fala que consensualizaram a questão da segurança. A minha questão é: isto não o pode colocar aqui numa situação muito difícil, porque os seus apoiantes veem que está a fazer acordos com alguém que não cumpre acordos e já estão a pedir um Turbo 25? Sim, tá. Dulce, é o seguinte, eu, em certa medida, é verdade, fiquei decepcionado com os pronunciamentos de Daniel Chapo, mas, por outro lado, eu acho que foi positivo no sentido político a forma como ele se pronunciou, porque separa muito bem as águas, quer dizer, ficou muito claro em termos de vontade política das 2 partes quem é que realmente está agindo de boa fé e quem é que realmente está se empenhando em favor da paz, da reconciliação e do perdão, que é o que todo mundo quer. Isso também pode ter outra leitura, não é? Sim. Que é quem está a ceder. Sim, mas não há dúvidas nenhuma de que eu cedi. Mas eu cedi exatamente e como expliquei sempre, toda a situação de divergência, toda a situação de conflito, não existe nenhum conflito no mundo que não termine numa mesa de negociações. E partindo desse princípio, que é um princípio universal e genericamente conhecido e reconhecido por todos, significa que ceder para esse aspecto, eu penso que é de louvar e é de acarinhar e de exaltar isso. Agora, o que está a acontecer com a nossa contraparte está a dizer que, pura e simplesmente, todas as situações que ainda não foram resolvidas, como, por exemplo,
as perseguições que estão ainda a ocorrer, mas de forma pontual, não tão intensas como antes, os raptos, os sequestros aos opositores, ele está a dizer que ele não só está de acordo como as promove. Quando ele diz isso. Quando nós, neste momento, tínhamos chegado a um consenso relativamente às pessoas feridas para que passassem a ter acesso gratuito aos serviços de assistência médica medicamentosa no Sistema Nacional de Saúde, quando ele diz que não há nada a cumprir, está a dizer que estas pessoas vão continuar entregues à sua própria sorte sem nenhuma assistência médica. Quando ele diz isto, está a dizer que há cerca de 400 famílias ou 600 famílias que tiveram seus parentes assassinados não vão ter nenhum tipo de compensação da parte do Estado. Está a dizer que as cerca de 4.000 a 5.000 pessoas estão detidas há mais de 7 meses ilegalmente, sem a sua prisão legalizada ou formalizada. Ele está a dizer que esta situação vai continuar. Então, isso para mim é positivo, porque fica claro e as águas são divididas. Mas não sente que foi enganado? Não, de forma nenhuma, Dulce, de forma nenhuma, porque, para dizer a verdade, no primeiro encontro houve realmente muitas opiniões divididas. Eu acompanhei muito bem o que estava sendo comentado nas redes sociais e havia muita gente, de fato, a criticar-me, que anteriormente eram meus seguidores que estiveram comigo. No segundo encontro, esta tendência baixou um pouco, as pessoas começaram a compreender um bocadinho a estratégia e as nossas intenções. Depois deste encontro, com os últimos pronunciamentos do Daniel Chapo, em definitivo, todos os seguidores que nós tínhamos perdido foram resgatados, incluindo ainda membros do Partido Frelimo e pessoas que não concordavam connosco antes. Agora, em definitivo, estão connosco e concordam connosco. O que me está a dizer é que Daniel Chapo lhe fez um favor? Claramente que fez. Claramente que fez. E os eventos que antecederam estes pronunciamentos também foram politicamente favoráveis para nós, como, por exemplo, o cancelamento da sessão do Conselho de Estado, foi-me favorável, e 2 dias depois eu ser notificado para ir para uma sessão de interrogatório na Procuradoria. Portanto, tudo isto é aquilo que a gente chama de, eu não sei se aqui em Portugal se diz o mesmo, mas em Moçambique são tiros no próprio pé. Portanto, não restam dúvidas que, do ponto de vista da estratégia, eu não sei quem o está a assessorar, mas a pouca legitimidade que ele tinha, digamos, ganho num aperto de mão no dia 23 de março e no dia 20 de maio, ele a perdeu. Ele agora, a questão dele regrediu ao período anterior ao primeiro aperto de mão, que ele não tinha legitimidade, nem sequer tinha coragem de ir à rua e festejar a tal pretensa vitória. Então, ele regrediu, quer dizer, a base social de apoio deles, desta vez, a pouca que tinham, eles já perderam em absoluto, em absoluto. E mesmo do ponto de vista no plano internacional, havia ainda alguma, digamos assim, alguns países, alguma diplomacia que estava um pouco dividida em relação a isto. Agora me parece muito claro que todos estão a ver, de fato, quem é que quer a paz em Moçambique e quem é que prefere a guerra em Moçambique. Nesse aspecto, eu acho que... Ainda neste fim de semana, num discurso da OGM, ele dizia que as manifestações tinham sido ilegais, criminosas e violentas e instigadas por um candidato derrotado. Por isso, muito diferente do tal discurso de pacificação que teria sido acordado entre os dois, sim, não é? Sim, quer dizer, aí está, ainda bem que levantas isto tudo, porque, veja só, primeiro, ele diz que as manifestações foram ilegais, mas ilegais como se manifestações estão previstas na Constituição da República como um direito fundamental, não um direito acessório. É fundamental. Está lá, está definido. 2. O Ministro da Justiça pronunciou-se muito recentemente relativamente às manifestações. Ele vincou perante a imprensa que as manifestações são legítimas. Ele próprio disse isso. São legítimas e são um direito fundamental. E mais, quando ele diz que as manifestações são ilegais ou que essas manifestações são criminosas, para dizer que uma coisa é ilegal ou é criminoso, são os órgãos judiciais, os judiciários que o fazem. Então significa que ele está neste momento a usurpar até competências dos órgãos judiciais. Significa que é uma tentativa de se colocar como Luís XIV. Portanto, isto tudo que ele está a fazer é
tudo em seu desfavor, é uma estratégia, digamos assim, desastrosa, sob o ponto de vista político e social, e que é verdade que ficamos tristes com os pronunciamentos, mas politicamente eu penso que ele está a trabalhar como se fosse, digamos, um assessor predileto do nosso próprio projeto político, não é? Então, o que é que vai fazer agora em relação a Daniel Chapo? Vai continuar a dialogar com esta pessoa que já acusou de desonestidade intelectual e até de bipolaridade nestas posições? O que é que vai fazer? Vai continuar a dialogar? Sim, Dulce. Mesmo Nós mostramos a nossa disponibilidade absoluta para o diálogo. Ainda esta semana eu também orientei os nossos assessores para reforçarem o desejo que nós havíamos manifestado no último encontro, que é parte dos nossos quadros, integrarem a comissão técnica que está neste momento a preparar o documento de reformas para Moçambique. E o diálogo com ele. Veja só, desde que nós tivemos o último aperto de mão, nós partilhamos os números de telefone, eu já mandei 2 mensagens para ele de situações que achava que poderíamos ultrapassar. Quais eram? Bem, primeiro foi a questão de partido. Quando nós recebemos o ofício do Ministério da Justiça, eu mandei para ele, partilhei o ofício e ele disse... Os nossos ouvintes não sabem do que se trata. Sim. A formação do partido. Seu novo partido, Ana Malala. Do partido Ana Malala. Portanto, quando o Ministério da Justiça envia um ofício dizendo que havia irregularidades por serem sanadas, e sem uma base, sem uma fundamentação legal aceitável. Então eu peguei no documento e enviei para ele. Porquê? Porque o Ministro da Justiça, ou o Ministério da Justiça, é uma área que está sobre a alçada dele, direta dele, portanto é um órgão administrativo, executivo. Enviei a mensagem para ele a dizer que aquele documento, ele como jurista podia verificar com facilidade de que não havia uma fundamentação legal sobre, portanto era um documento politicamente motivado e que eu disse a ele que deveria entrar em contacto com o ministro para perceber porque que o ministro estava a ter aquele posicionamento, que era incompreensível, porque a questão do partido, no dia 20 de maio, foi um dos assuntos da agenda e que foi concordado que havia todas as condições e que devia-se fazer tudo ao dispor do Executivo para viabilizar o registro do partido. Mas não houve aí uma questão do Bureau Político da Frelimo ter dito que não podia ser? Li isso num jornal moçambicano? Sim, quer dizer, é uma dedução que se faz, porque ninguém ouviu um comunicado oficial sobre isso. E essa dedução que se faz é porquê? Por uma razão simples. É que aqui temos 2 hipóteses. Ou a gente considera o Daniel Chapo doente, ou então temos que dar o benefício da dúvida, dizer que ele está sob uma pressão, que ele não consegue ter cabedal, arcabouço suficiente para resistir a essa pressão. Então, para não chamar nomes e dizer que ele está realmente com algum transtorno a nível mental, então a gente dá o benefício da dúvida e prefere deduzir ou levantar como hipótese que ele esteja a ser pressionado e que não tenha autoridade suficiente para resistir a essa pressão interna do partido. Mas isso são deduções, são hipóteses que as pessoas têm levantado e que eu corroboro também dessas hipóteses. Mas os estatutos, ajude-me aqui, clarifique-me aqui esta questão. Os estatutos da Frelimo não dizem que o governo não pode tomar decisões estratégicas para o país sem consultar a Comissão Política do partido? Sim, quer dizer, existe, portanto, ao nível dos estatutos da Frelimo, eu recordo-me que já houve muito debate a esse propósito, mas naturalmente que eu considero que aqueles estatutos têm muitos pontos anacrónicos. Mas ele não se calhar só está a cumprir os estatutos, não? Sim, tem muitos pontos, mas acima dos estatutos da Frelimo tem a Constituição da República. E a Constituição da República define claramente quais são as competências de um presidente. Então, se ele realmente jurou a cumprir a Constituição, que é o documento supremo, digamos, da orientação do país, então eu acho que ele tinha que esquecer o Estatuto do Partido e seguir aquilo que diz a Constituição. Se não o consegue fazer, então significa que provavelmente não esteja à altura daquilo que são os desafios de um Presidente da República. Como é que vai conseguir criar o seu próprio partido?
Bom, até este momento, Dulce, nós não temos outra forma senão seguir aquilo que são os padrões legalmente, digamos, estabelecidos. Já recorreu para o Conselho Sim. Constitucional, o equivalente ao nosso Tribunal Constitucional em Portugal, porque suspeitou ou receou que tivesse havido ali um indeferimento tácito pelo decorrer do prazo, não é? O Ministério da Justiça não respondeu no prazo que deveria ser estipulado, mas na verdade o Conselho Constitucional lavou dali um pouco as mãos, não é? Porque disse que o prazo ainda está a decorrer. O que é que vai fazer agora? Sim, olha, já que o prazo está a decorrer significa que o Conselho Constitucional, em outras palavras, instruiu ou, digamos assim, enviou uma mensagem, ao Ministro do Interior, Ministro da Justiça, para tomar uma decisão. Então, isso significa que neste momento o que nós temos de fazer é ver qual a decisão que o Ministro da Justiça vai tomar. Já que agora existe uma base do órgão da última instância de recurso, a dizer que o prazo ainda não expirou, então vamos ver qual a resposta que nos será dada até o último dia do novo prazo. Porque agora ele diz que o prazo zerou. Portanto, acho que temos mais de cerca de 30, 35 dias. Então vamos esperar pela resposta do Ministério da Justiça. De qualquer forma, pelo caminho, já tem aqui desculpa a expressão, uma mini derrota, não é? Porque teve que desistir do nome Ana Malala, que é um nome que lhe é tão querido. Sim. Olha, não posso dizer que é uma mini derrota. Olha, eu como uma pessoa cristã, e eu sei que maioritariamente os portugueses também são cristãos católicos, né? Então a nossa ética é muito guiada por aquilo que é a Bíblia. Na Bíblia, ceder, perdoar, tolerar não é derrota, pelo contrário, é, digamos assim, superioridade espiritual. Então eu acredito que, apesar de nós não, digamos assim, não concordarmos com aquilo que foram os items indicados como irregularidades pelo Ministro, não concordando, mas, digamos, satisfazendo isso, porque o objetivo final e nobre era ter a instituição política, eu acho que nós fomos superiores, portanto não considero isso uma derrota. Mudaram o nome de Ana Malala. Mudamos o nome. Ana Malala, para os nossos ouvintes, quer dizer... Basta, chega, acabou. E o novo nome? O novo nome vai ser conhecido brevemente. Também é num dialeto? Já não tem nenhum significado numa língua local. É um nome, digamos, mesmo em língua portuguesa, não tem um significado específico. É só um acrónimo, assim. Mas, naturalmente, que nós vamos trabalhar esse nome para dar uma significação concreta, né? E acho que isso não é difícil. O mais importante, Dulce, e se calhar seja por isso que o próprio Ministro da Justiça não respondeu no prazo legal, mesmo depois de nós termos mudado o nome, por uma razão simples, é que os comentários dominantes nas redes sociais é que as pessoas diziam assim, que olha, não interessa se o nome passa a ser cebola, tomate, alho ou pepino, o que importa é que nós queremos um partido, o resto nós vamos fazer. Então eles já perceberam-se que, afinal de contas, não era o nome em si que era a questão central, digamos, deste movimento que ia surgir, mas era exatamente a convergência num determinado projeto. É por isso que eles, percebendo-se que, afinal de contas, mudar o nome não impedia este vento, esta tempestade de se mover, eles então tiveram muitos problemas dentro do prazo legal em dar-nos uma resposta definitiva. Acredita mesmo, então, que vai legalizar o seu partido? Há quem diga que o regime nunca o irá deixar constituir um partido político, e quem acredita nisso que é ingênuo. Não é ingenuidade nenhuma, Dulce. É assim, o que é importante neste mundo é que as possibilidades que existem do ponto de vista legal, tu tens que levá-las ao extremo, esgotá-las. Depois de esgotá-las, tu tens legitimidade para procurar formas alternativas de realizar o teu intento. Mas o que tu não podes fazer é, antes de esgotar aquilo que está legalmente estatuído, e optar por vias alternativas. Isso é que seria um erro. E é o que nós temos feito desde 2023. Acredita, há questões que até hoje
na área académica ainda não tem resposta para grandes questões que nós colocamos em 2023. Por exemplo, existe em Moçambique, tanto a nível da Constituição como do Estatuto Orgânico do Conselho Constitucional, que diz que os acordos do Conselho Constitucional são irrecorríveis. E isto era uma espécie de um tabu, quer dizer, bastava ter um acordo, uma decisão do Conselho Constitucional, aí é full stop, não se discute mais nada. Mas nós, em 2023, nós submetemos um ofício ao Ministério Público em que nós questionávamos esta questão dos acordos serem irrecorríveis. Nós dizíamos que não é uma norma absoluta. É uma norma que depende das circunstâncias e fundamentamos. E até hoje, acredita, nem o Ministério Público, nem o Conselho Constitucional conseguiu rebater-nos essa provocação que nós fizemos. Então, significa que, em certa medida, o que nós estamos a fazer de levar as questões ao extremo daquilo que é permissível por lei, em certa medida, para além de um aspecto didático, nós também estamos a provocar reformas, digamos assim, colocando o próprio sistema, a própria administração, digamos, no extremo. O que me está a dizer é que está a fazer um caminho jurídico e quando Exatamente. ele estiver esgotado há outras Há outras alternativas. A pergunta é, de novo a rua? Não, põe a possibilidade de o que se passou no ano passado se voltar a repetir, sim, findo esse processo jurídico? Não, de novo as ruas não, porque agora é assim, a estratégia é sempre definida em função das circunstâncias que nós encontramos. As circunstâncias atuais levaram-nos a definir a estratégia de fazer o combate ou a luta com base, digamos, a luta jurídica. Que se isto se esgotar, naturalmente que teremos que redefinir as estratégias e definir uma nova. Mas neste momento nós ainda estamos neste caminho. Mas Nessa já tem altura, um plano B? Sim, temos plano B em caso de não haver aprovação, mas naturalmente que a Dulce vai me permitir reservar-me de detalhar esse plano B, senão deixava de ser estratégico. Não é? A sua presença no Conselho de Estado também parece um pouco contraditória, não é? Porque diz-me, tenho direito a estar no Conselho de Estado porque fui o segundo mais votado nas eleições. No entanto, contesta os resultados das eleições e ao contestar os resultados das eleições, ninguém do seu grupo entrou no Parlamento, criticou o Podemos por ter levado deputados ao Parlamento e agora aceitou, não é? Ponderou muito, hesitou muito, aceitou ir para o Conselho de Estado. Porquê? Olha, ir ao Conselho de Estado para ir fazer do mesmo, aí eu não aceitaria. Só para ir tomar um lugar porque é um lugar disponível, nunca o faria. Só aceito ir ao Conselho de Estado porque eu acredito que vou lá, que é para acrescentar valor. Sim, mas isso também de antes, quando recusava ir, não é? Alguma coisa mudou aqui. Não, e veja só, para não tomar uma decisão unilateral, e uma decisão que até pode ser associada a uma espécie de cedência a, digamos assim, a atratividade das regalias, e por aí fora, como muitos costumam deduzir, eu fiz um exercício muito interessante, peguei o convite, coloquei na minha página e eu lancei um inquérito. Eu disse, pronunciem-se, povo, sobre este convite. E nós recebemos 10.650 comentários. E usamos a inteligência artificial para selecionar, agrupar essas respostas. 87% das pessoas que responderam diziam que vá ao Conselho de Estado. E o resto, os 13%, disseram que não vá. E então, pelo menos, temos uma base objetiva, verificável e tangível do que as pessoas pensam. Este é o primeiro ponto. Associado àquilo que é o pensamento das pessoas que realmente acreditam em mim, com esta questão que eu coloquei aqui a Dulce, de que eu estou disponível a ir lá, mas para acrescentar valor, então ponderei, digamos, com estas duas variáveis e decidi participar. E veja só, Dulce, eu já dei o primeiro, como a gente diz em Moçambique, pontapé de saída, só para mostrar o que realmente eu vou lá fazer. Quando foi adiada a reunião no dia 24 de junho, portanto um dia antes da celebração da Independência Nacional, eu submeti no mesmo dia 24 de manhã, eu submeti
anteprojeto de lei de revisão da própria lei do Conselho de Estado. Porque eu estudei a lei do Conselho de Estado e eu notei que nas condições em que aquela norma foi feita, trata-se de um órgão para ficar inativo, inoperante e praticamente sem nenhuma viabilidade ou interesse para o público. Então eu fiz uma proposta de revisão para que este órgão seja ativo e que seja socialmente e politicamente útil. E é isto que eu vou fazer. Este é um exemplo típico daquilo que eu me propus a fazer como Conselheiro de Estado. O facto de fazer estas sondagens aos seus apoiantes, isso não pronuncia nenhum modus operandi governativo se chegar ao poder, pois não? Sim, eu penso que sim, quer dizer, não tinha... Vai governar perguntando aos seus apoiantes? Sim, nas questões essenciais eu penso que mas sim. Isso, Tanto uma mais... sucessão de referendos? Sim, porque em Moçambique nós ainda não temos a lei do referendo. Está previsto na Constituição e não temos. Mas eu penso que sim, eu acho que é uma belíssima forma de governar essa. Logicamente que tem que se definir que tipo de assuntos é que nós... Senão tu não fazes nada, passas a vida toda a fazer perguntas. Há questões, digamos assim, corriqueiras, ordinárias, essas fazemos, mas as questões estruturantes, fulcrais, é importante saber qual é o que é a opinião do povo. Isso é importantíssimo. Voltando ao Conselho de Estado, a reunião não se realizou e foi chamado à PGR. Por isso, se for membro do Conselho de Estado, ganha imunidade. Logo, todos aqueles processos que impendem sobre si, não é? São muitos, pelo que eu sei. Sim, eu perdi a conta. Cairiam, não é? Não cairiam. Seriam adiados? Não, nem seriam adiados. Só que eles teriam um fórum especial. Significa que eles passariam a ser, digamos, instruídos a partir do Tribunal Supremo. O Tribunal Supremo tem lá um procurador. Então não tem imunidade? Não. A imunidade é no sentido de não ser tratado por um tribunal comum. Okay. Mas é tratado pelo Tribunal Supremo. Portanto, por sim. Isso, não é por aí que fica não, sem ter que ir a tribunal? É por isso que não estou muito preocupado com a questão da imunidade, porque eu, quando regressei ao país, depois de 3 meses no exílio, o primeiro objetivo que eu defini quando cheguei ao aeroporto, e me perguntaram os jornalistas, veja Moçambique fazer o quê? Qual é o objetivo? Então, o primeiro objetivo que eu dei a conhecer é que havia uma corrente que dizia que eu estava fugitivo da justiça. Então eu dizia que não, eu venho aqui para confrontar, para enfrentar e estar à disponibilidade da própria justiça. Portanto, eu não estou muito preocupado em que estes processos caiam. Eu disse que vinha para enfrentar, vinha para, digamos, estar à disposição dessa justiça, porque eu acredito profundamente que não cometi nenhum crime. Então eu tenho que ter a oportunidade disso ficar esclarecido perante a própria justiça. E acredita nas instituições da justiça moçambicanas? Olha, eu acredito... Não receia vir a ser julgado, condenado e preso? Assim, não receio, porque é assim, para que realmente as instituições de justiça sejam provadas, sérias ou más, elas têm que ter um caso concreto dos grandes para decidir. E então eu me coloco à disposição de fazer essa prova dos 9 desse sistema de justiça, colocar-me à disposição dela. Mas acredita, em Moçambique existem juízes e procuradores sérios e pessoas íntegras. E já temos alguns casos que comprovam isso. E eu gostava de dar a oportunidade de alguns desses juízes e procuradores realmente poderem provar que existem ainda pessoas que podem, digamos assim, salvar a honra do convento. Por isso está tranquilo? Por isso estou extremamente tranquilo. Portanto, não tenho receio absolutamente nenhum. Porque, Dulce, por uma razão muito simples. O tipo de luta que eu faço, esta é uma das respostas que eu dei uma vez num seminário que me perguntaram o que a governança acredita que a corrupção em Moçambique pode acabar. Então eu dei uma resposta que eu partilho aqui consigo em relação a esta matéria. Eu neste momento, para dizer a verdade, Dulce, eu estou naquela fase que na indústria da aviação chama-se de ponto de não retorno. Quer dizer, o avião, quando atinge a velocidade máxima para descolar, mesmo que o motor esteja a arder, o piloto não pode cometer a veleidade de querer travar o avião. Ele tem que descolar. Depois, quando estiver no ar, vai decidir se retorna à terra ou arranja qualquer outra solução. Onde é que está o seu avião agora? Então eu estou no ponto de não retorno. Portanto, o meu compromisso com a justiça, o meu compromisso com o povo, não me permite, nesta altura, estar muito preocupado com os meus medos. O medo de ser detido, o medo de ficar preso, o medo de ser julgado. Esses medos, para mim, neste momento,
praticamente tornaram-se totalmente, digamos, irrelevantes. E o medo de ser abatido? Também está na mesma categoria. Ainda teme pela sua vida? Sim, quer dizer, muito recentemente, Dulce, soube que eu sofri o 4º atentado. Portanto, no dia 5 de março, eu sofri um atentado, claro, só realmente quem estiver com uma patologia partidocrata ao extremo vai dizer que aquilo não foi um atentado. Portanto, eu sofri um atentado. Portanto, não restam dúvidas de que eu estou constantemente em perigo de vida, mas então, não vou parar. Continua escondido? Sim, eu tenho, portanto, o meu paradeiro, eu tenho, digamos, a casa oficial que indiquei à Procuradoria em Moçambique, que eles sempre que precisam de mim encontram-me lá, mas como é que eu me movimento naquela casa só eu sei, né? Se calhar eu tenho um bunker lá. E a sua família? A minha família, sim, se calhar seja das maiores preocupações de qualquer ser humano, né? São os filhos, né? São os filhos, mas graças a Deus, a minha esposa, eu faço aqui uma vénia a ela, a Francelina. Esta mulher, para mim, é algo extraordinário na minha vida, porque muita gente diz que o Venâncio é corajoso, o Venâncio é um homem intrépido, não sei o quê, mas a pessoa mais corajosa que eu conheci na minha vida é a minha esposa. Portanto, ela é muito mais corajosa do que eu, e felizmente os nossos filhos também são da causa, como a gente costuma dizer em Moçambique, e eles identificam-se inteiramente com esta causa e aceitaram consentir esforços e para que esta causa não caísse. Portanto, nisso já me dá alguma tranquilidade, porque eles já assumiram, interiorizaram e adotaram para a vida deles mesmo que devem ser combatentes, devem ser soldados desta revolução. Dedicado exclusivamente a esta causa, a pergunta é como é que sobrevive financeiramente o Venâncio, a sua família e o seu movimento? É verdade, Dulce. Eu tenho todas as contas bancárias congeladas. Sim, continuam congeladas, tanto as bancárias como as móveis. Temos, neste momento, tenho o meu contrato de trabalho numa instituição que trabalhei durante 23 anos, está suspenso. Portanto, eu não tenho outras fontes de rendimento neste momento. Eu posso dizer que pode parecer um pouco, digamos assim, irrealístico, não é? Mas eu vivo pela graça de Deus. Eu nesse aspecto, eu posso dizer que se há gente que tem que orar muito para ver a misericórdia de Deus, eu tenho vivido todos os dias, 24 horas por dia, eu estou sobre essa misericórdia. Então vive com o dinheiro dos seus apoiantes. Dos meus apoiantes. Há o imposto voluntário do povo, não é? Sim. O imposto voluntário foi criticado, mas ser voluntário... O imposto voluntário do povo são 10 meticais, 10 não é? meticais Isso equivale tipo a 13 cêntimos em... digamos, sim, o euro, não é? O euro está a 70, mais ou menos, então é um sétimo. Por isso são 13... Um sétimo do euro. Um sétimo. Por semana, não é? Sim, por semana. Por semana. E presta contas sobre esse dinheiro que recebe? Sobre esse dinheiro nós ainda não prestamos contas porque a nossa obrigação seria até o final do ano. Como sabe, para qualquer tipo de prestação de contas para instituições comerciais e não comerciais, o período mínimo é de um ano. Portanto, nós até o dezembro de 2025 vamos apresentar essas contas, sim. Okay. Mas lançou recentemente em Lisboa uma marca de roupa. Sim. Lancei. Portanto, é uma marca que, na verdade, já é conhecida há mais de 5 anos. O que faltava era apenas, digamos assim, dar-lhe um toque um pouco mais técnico e realmente registrar. Já tinha esta marca? Esta marca já tem mais de 5 anos. VM7 já há mais de 5 anos. Portanto, mais de 5 anos. Portanto, vamos lá fazer as contas. Foi em 2018. Sim, é isso. 2018 para cá são 7 anos. Isso é para financiar o seu movimento? Não, inicialmente não era para o efeito. Era uma marca pura e simplesmente. Quem criou essa marca foram digamos, os miúdos da comunicação do meu gabinete. Eu nem sabia da existência. Um dia se surpreenderam no gabinete em 2018 e eles apresentaram essa marca e fizeram, por acaso, um flyer, né, um cartaz muito interessante e eu gostei e adotei e foi muito conhecido. Há pessoas que nem conhecem, nem sabem que eu me chamo Venâncio em Moçambique, sabem que eu sou o VM7. Mas, em parte, sim, é uma forma também de não só estarmos dependentes
das ajudas das pessoas particulares, mas também arranjamos uma forma de reforçar financeiramente o movimento. A ideia é exatamente essa, portanto, uma forma de arranjarmos, digamos, recursos financeiros para alimentar o movimento e o projeto. Tem um projeto de poder, se o alcançar e perante uma crise económica e financeira que o país atravessa e que se prevê que venha a aumentar, num país que é diverso, como é que manteria a unidade nacional? Olha, essa é uma belíssima pergunta, Dulce. Se calhar a pergunta é tão boa e tão inteligente que se calhar vai-me fazer tirar alguns coelhos da cartola. Portanto, haviam algumas situações que eu queria apresentar em tempo próprio e vou falar aqui em primeira mão. É assim, Dulce, nosso lema para esta batalha política eleitoral começou em 2003, o nosso slogan é "Este país é nosso". Portanto, este país é nosso é uma frase que traz consigo vários, digamos, derivantes. E um deles é, digamos assim, o resgate do sentimento pátrio, o amor à pátria, digamos assim, o relançamento e a promoção da identidade como moçambicanos. Este é o primeiro ponto, que é extremamente importante. A sua pergunta tem a ver com manter a nossa sociedade unida, né? A unidade nacional. Como é que vai governar um país perante uma crise financeira, um país tão diverso? Sim, exatamente. Como é que vai salvar o país, basicamente? Portanto, o primeiro ponto... Tem chamado Messias, tem apresentado como Salvador. Eu já como cristão, já fiz uma live inteira a pedir que não colocassem sobre mim, nos meus ombros, tamanha responsabilidade e títulos que eu não sou merecedor disso. Messias é muito pesado e isso constitui quase um sacrilégio aceitar isso. Uma blasfémia. Eu disse que não façam isso, não me chamem de Messias, mas eu recordo-me que depois recebi uma mensagem de uns jovens, disseram assim: olha, Venâncio, o Deus sabe muito bem que no teu interior tu não queres ser Messias, mas também não impeça a nossa liberdade de dar o nome que quisermos. Tu, perante Deus, continue a assumir-te como um ser finito, obediente, imortal, e deixa-nos na liberdade de darmos o nome que quisermos. Então acabei libertando-me disso. Mas em relação à sua muito pergunta... Bem, mas a sua pergunta, né? A questão é esta, não é? Como tem um país como governar difícil, esse país. como governar um país Sim, diverso, primeiro, fala da reforma do Estado, sim, mas a matéria-prima é a mesma, a sua sim. equipa parece ser um partido de um homem só. Como é que... Primeiro, o resgate dos valores nacionais, o amor à pátria, o resgate do sentimento pátrio. Isso, ponto número 1, porque é a Isso base... não põe comida no prato. Não. É a base a partir da qual você pode trazer depois reformas políticas, programas e estratégias. Se tens um país em que as pessoas não têm um sentimento de unidade nacional, o sentimento de amor à pátria e que não amem o seu próprio país, não há programa nenhum que possa ser bem sucedido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com exatamente aquilo que a Dulce vai querer dizer. Bom, os recursos são finitos, o país tem riquezas e o país tem dinheiro suficiente para mudar a vida dos moçambicanos. O que é importante é que nós temos que ter formas de gestão, políticas de como é que nós utilizamos o dinheiro que já recebemos, que não é pouco. Não é pouco. Vou dar um exemplo muito simples. Em 2016, a primeira operação, chamada das mais-valias da indústria extrativa em Moçambique, foram 350 milhões de dólares que entraram nos cofres do Estado. E que eu acabei, nessa altura, como deputado, não concordando. Fui ter com uma instituição de pesquisa que fazia análises e investigação sobre a indústria extrativa. Fizemos o recálculo e descobrimos que, afinal de contas, o Estado não devia ter recebido 350 milhões de dólares, mas devia ter recebido 850 milhões de dólares. E aqui começa o problema. Portanto, em 2016, a primeira grande operação, houve 500 milhões de dólares desviados do Tesouro Público. Então, este é que é o problema que Moçambique tem. Não é falta de dinheiro, não é falta de recursos, não é falta de oportunidades de fazer melhor, mas o problema é roubo, é corrupção, é desvios. Então é preciso nós reformarmos a administração pública, que ela seja séria, eficiente, sem corrupção,
íntegra, porque o dinheiro que nós temos podemos dar uma vida bem melhor aos moçambicanos. Este é o primeiro ponto. O outro, onde é que a estão grande as pessoas ideia. para essa reforma? Não é? Não, as pessoas existem. As pessoas existem. O único problema é uma frase que disse Samora Machel, que eu gosto muito dela. Ele dizia assim: quando os grandes se corrompem, os pequeninos seguem o exemplo. Então, este é que é o problema de Moçambique. Se o líder é íntegro, não há como os pequeninos estão abaixo não replicarem o mesmo exemplo. Portanto, isto é que é importante. A última questão, se me permitires, Dulce, é a grande ideia única que ninguém, e todos imitaram-me durante a campanha, mas literalmente todos, aquilo que eu chamei da descentralização fiscal. Não tenho muito tempo aqui para falar sobre isso, mas a ideia em 30 segundos é pegar na coleta de impostos da indústria extrativa nos distritos e nas províncias onde se encontram, serem colocados a nível local e serem implementados nos programas de desenvolvimento local e não canalizar todo o imposto para o governo central. Esta é uma ideia simples, que usando os mesmos recursos podemos dar melhor vida às pessoas. Já que falou em Samora, sim. Samora dizia que o poder não se conquista, que se arranca. E o de Lacama dizia que a Frelimo só aprende à porrada. Sim, na minha opinião, não vou desvalorizar isso, mas eu penso que a forma definitiva de fazer, porque isso pode ser feito, mas vai ser sempre de forma transitória. Portanto, todo o poder que é conquistado à força, também a força é depois desafiado. Então, entramos num ciclo vicioso e interminável de que uns hoje são tirados à força, mas amanhã os que tiraram os outros também são tirados. Então, na minha opinião, a forma definitiva de o fazer é com base na inteligência. A inteligência humana. E existem variedíssimas formas infindáveis de se fazer uma alternância política em Moçambique. Mesmo perante um governo securitário, é possível. Mesmo perante um exército, mesmo perante canhões blindados. Não foi possível a 7 de novembro, não foi possível em dezembro, não foi possível em janeiro. Sim, como por exemplo, durante 10 anos, em que a Frelimo esteve na chamada luta de libertação, também achava, no primeiro ano, acho que achavam que aquilo estava tudo perdido, dava para desistir. Mas depois ficaram mais 9 anos e conseguiram a independência. Portanto, todo o processo no mundo é assim. A única questão aqui que eu gosto de colocar relativamente a isto é aquilo que eu chamo dos profetas do pós-fato. Quer dizer, as pessoas normalmente pronunciam-se de uma forma quase que dogmática, depois de saberem que um fato ocorreu ou não ocorreu. Antes do fato não existem profetas. Então foi necessário que houvesse este movimento, estas manifestações, estes protestos, e eles aparentemente tendo sido interrompidos em março deste ano, para que estes profetas saíssem das tocas e dos refúgios e dizendo que então a tal revolução acabou. Portanto, só depois de um fato consumado é que temos filósofos e profetas. Mas todos eles, e como seres humanos, ninguém tem a varinha mágica de quais são as estações e os tempos apropriados para a consumação de fenómenos políticos e sociais. Isto ninguém sabe. Este é o grande mistério da vida. Portanto, ninguém pode dizer que tem conhecimento absoluto quando é que uma coisa dá certo ou deixa de dar certo. Do que é que se arrepende deste processo? Com tantas mortes, tantas vítimas, tantos detidos. Eu me arrependo. Reconhece que houve alguma estratégia errada? Arrepende-se de ter... O que é que teria feito diferente hoje? Nós ainda estamos estudando isso e eu arrependo-me deste movimento não ter começado antes. Foi um pouco tardio, portanto só começamos em 2023 com as marchas depois das eleições autárquicas e que foi, digamos assim, a pedra de toque para que em 2024 o movimento fosse a nível nacional. Começamos a nível municipal, autárquico, na cidade de Maputo, e isso se estendeu. E eu acho que devia ter começado em 2013, que foi a primeira vez que eu entrei em política e que a vitória na cidade de Maputo foi muito mais expressiva do que em 2023. Então, se calhar, devia ter começado 10 anos antes. E hoje, provavelmente, o que toda a gente quer, a revolução devia ter dado certo. Se calhar, se tivesse começado há 10 anos, hoje a revolução já teria consumado.
tinha uma pulseira branca que dizia Jesus is my partner. Hoje tem aí uma outra pulseira. O que é que diz? Esta pulseira quer dizer not mine, but God's own. Quer dizer, é exatamente, se calhar, aquilo que tem a ver com o que a Dulce estava a dizer. Não por mim, não de mim, mas de Deus, sim. Quer dizer, o que acontece comigo, seja qualquer tipo de situação que as pessoas acham que me seja virtuosa, né? Como estes nomes que dão, o Messias, o Salvador, isto, não sei o quê, a fama e por aí fora. Eu acho que isto em nenhum momento eu posso atribuir a mim próprio, a minha inteligência, a minha esperteza, a minha estratégia. Não, eu tenho que dizer que eu apenas sou um vaso que Deus usa e que depois as pessoas veem as coisas acontecer e atribuem a mim, mas no fundo Deus é que é a fonte de tudo isto que as pessoas veem, se bem que há alguma coisa de positivo, mas é a força divina que me leva a conseguir perante esta força megalómana, monolítica que é esta frelimo, este regime, e poder resistir até este momento. Disse que pode ser preso quando voltar para Maputo. Isto é real? Sim, eu recebi mensagens de pessoas que estão ligados aos serviços de segurança e ainda não mostraram a foto, mas disseram que existe um mandato de captura no dia em que eu regressar a Moçambique, no aeroporto de Maputo. E o que é que vai fazer? Não, eu não vou. E eu tenho visto mensagens nas redes sociais. Porque não volta, Venâncio, fica por aí. Venâncio vai para um outro país, eu não sei o que há. Não, nessa altura, como eu disse, Dulce, eu estou naquela fase do ponto de não retorno. Portanto, eu não posso fazer isso. Nesta altura, não. Em outubro de 2024, as circunstâncias justificavam sair do país. Hoje, estamos numa outra etapa, novas circunstâncias, nova estratégia, que não é fugir, não é ir ao exílio. Portanto, eu volto a Moçambique e estarei disponível. Se for para ser preso, não há problema nenhum. Eu acho que até vai ser um grande favor. Sabe, Dulce, a coisa mais difícil e mais trabalhosa, mais extenuante, é acordar todos os dias e pensar qual é a estratégia, o que fazer, como responder. Isto é terrivelmente pesado, é extenuante. Agora, a partir do momento que eles me deterem, então este trabalho terá facilitado, porque vai ser uma espécie de bypass, né? Então há muitas etapas que nós vamos ultrapassar com pouco esforço, estando detido. Portanto, vai ser um grande favor para mim e para a Revolução. Muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Observador. Obrigado, Dulce, e obrigado aos ouvintes da Observador.